bem-vindo à nossa live com Jesus. Lá. Bom dia, Priscila. Seja bem-vinda. Esse dia seja um dia extraordinário para vocês. Nayane, bom dia. Vamos entrando. Bom dia, Max. Bom dia, Caroline. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Jeremias. O que será que na vida de Jeremias tem parecida com a nossa? Bom dia, Nair, seja bem-vinda aqui. Solange, Cleo, bom dia, Michele, sejam bem-vindas. Daí, vamos acordar o pessoal? Vamos mandar aviãozinho aí pro pessoal? Convidar esse povo aí para acordar cedo. Daí, Nayane, o Ivo já acordou? Vamos ver se esse povo acorda aí, né? Vamos buscando já a presença do Senhor. Vamos buscar adorar Ele verdadeiramente. Bom dia, Ivo. Já tá acordado, né? Isso aí. Você que tá aí no YouTube, já compartilha esse link aí para mais pessoas virem. Deixa seu like, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Se inscreve lá no Instagram também. Bom dia, Márcia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Aline. Vamos adorar o Senhor com a nossa oração, com esse tempo precioso que nós podemos passar aqui. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele seja o nosso professor. Essa live é a live de Jesus. Ele é o nosso professor. Ele nos ensina, é Ele que nos mostra, Ele que nos revela. Ele nos tira o véu. Bom dia, Júnior. Vamos lá, vamos adorar o Senhor, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, Pai, por cada uma dessas vidas, Pai, que estão aqui. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo precioso, por esse tempo lindo, Pai, que nós podemos, Pai, dedicar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque essa é a primeira hora da manhã, Pai, a qual nós
já estamos consagrando a Ti, Pai. Para os judeus, Pai, é a última hora da vigília da noite. Nós entregamos, Pai, tudo a Ti, Pai. Te agradecemos, Pai, pela noite que tivemos, pelo sono. Há pessoas, Pai, que não dormiram tão bem assim, que estão cansadas, Pai, mas que persistiram e levantaram, Pai, para vir. Há pessoas, Pai, que ainda estão com dores. Há pessoas, Pai, que estão com preocupações, com ansiedade. Mas Espírito Santo, de uma forma pessoal, invade o coração de cada um agora. E vai tocando, Senhor Deus, de uma forma única, Pai, que só o Senhor consegue fazer. Espírito Santo, mostra para cada um que aqui está, Pai, que eles são bem-vindos. Pai, que eles estão aqui, Senhor Deus, Pai, porque o Senhor os chamou. Porque o Senhor os despertou, Pai, para fazer parte desse novo mover, dessa nova geração que está se levantando, Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem, Pai, trazido essas pessoas até aqui, Pai. Obrigado, Pai, porque é o Senhor, Pai, que tem feito, Senhor Deus, com que essas pessoas venham, Senhor, a ter esse interesse de Te buscar mais, de crescer, Senhor Deus, no conhecimento, na graça da Tua palavra, de começar o dia não com preocupações, Pai, mas começar o dia na Tua presença. Pai, eu oro liberando, Senhor Deus, provisão dos céus. Pai, essa pessoa, Pai, que tem compromissos para honrar hoje, ela não sabe como, Pai. Ela não sabe de onde vai vir. Deus, que o Senhor venha prover na vida dela. Senhor, o Senhor é o provedor. Provê, Senhor Deus, na vida dessa pessoa agora, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, há uma pessoa, Pai, que não sente paz, Pai. Pai, que ela busca, Senhor Deus, em tantas coisas, em tantos lugares, preencher um vazio, Pai, que tem dentro dela, e ela não consegue preencher. Pai, mas eu peço que agora, Pai, o Teu Espírito Santo transborda, Senhor, na vida dela. Senhor Deus, que ela venha se sentir, Senhor Deus, amada. Que esse vazio seja preenchido, Pai, com o sopro do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que se há algum, Pai, enfermo em nosso meio, se há alguma pessoa, Senhor Deus, na nossa parentela, Senhor Deus, que está enferma, Pai, eu ordeno, Senhor Deus, que toda doença saia. Pai, no nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, Senhor Deus, nós declaramos ela ilegal nesse corpo físico, Pai, e nós declaramos ela saindo agora, porque o Senhor Jesus Cristo já nos curou, Pai. Deus, nós declaramos, Pai, cura agora, nós declaramos milagres sendo liberados agora, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, para que o Senhor, que é o nosso pastor, não nos deixe nada faltar. O Senhor sempre está conosco, por isso continua, Pai, nesse tempo precioso, a nos ensinar. Espírito Santo, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso ajudador. Espírito Santo, o Senhor que nos ensina, o Senhor que está todo o tempo presente conosco, o Senhor que nunca nos abandona. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Como você está? Como está o seu dia? Como você declarou que seria o seu dia? Nós declaramos como vai ser o nosso dia quando nós vamos deitar. Você que está aqui pela primeira vez, o seu dia não começa agora, quando você acorda. O seu dia, ele começa a hora que você levanta. Faz um teste aí para mim, vê se esses coraçãozinhos tá funcionando aqui. Aperta aqui nesses coraçãozinhos. Sabe por que eu falo para você apertar nos corações? Quando você aperta nos corações, você está dizendo para o Instagram trabalha com algoritmos, que essa live ela é relevante. E o Instagram vai mandar para mais pessoas.
Então aperta aí nesse coraçãozinho. Se você ainda não mandou os aviõezinhos, manda aí. Se você já mandou, escreve aí, já mandei. Coloca aí os aviõezinhos. Se você não mandou, manda agora. Esse triângulozinho de papel ali que tem tipo um aviãozinho de papel. Clica nele, vai aparecer lá um monte de contatinho para você mandar. Pega e manda, convida os teus amigos para fazer parte aqui desse movimento, para fazer parte desse clube, né? Nós somos aqui amigos de Jesus. Jesus quer falar que Ele ama você, que você é um amigo dele, que você é uma amiga dele. E Ele quer que você esteja mais perto. Muito obrigado. Você que já mandou. Vamos estudar Jeremias, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Você que está chegando no primeiro dia aqui, nós estudamos a Bíblia. Então tenha papel, caneta na mão. Né? Se você ainda está na cama, levanta da cama, toma água, hidrata o seu corpo, pega a sua Bíblia. Esse é o nosso devocional, esse é o nosso momento com Deus. Você que está chegando aqui a primeira vez, essa live se chama Live com Jesus. Por quê? Tá? Eu fazia o meu devocional aqui nesse escritório todas as manhãs, né? Ou praticamente todas as manhãs eu costumava vir aqui para estudar, né? Para fazer o meu tempo com Deus. E Deus tocou no meu coração, falou assim: liga as câmeras. Nós estamos ao vivo, né? Estávamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no Instagram. Estamos ao vivo e Deus tocou no meu coração para fazer essa live, chamar pessoas para vir. Faz, acho que uns 60 dias mais ou menos, vai fazer 60 dias que estou fazendo essa live. E os primeiros dias era eu e Jesus nessa live. Porque não tinha ninguém. Esse númerozinho que está aqui em cima de pessoas, não tinha ninguém. Era 0. Então eu fazia o meu devocional, deixava ele gravado, né, no começo. Se você for lá no meu canal do YouTube, lá tem um monte de live gravada. Essas lives era só eu e Jesus, eu e ele conversando aqui, porque não tinha nenhuma pessoa. E ele falou para continuar. E agora ele falou para não deixar mais essas lives salvas, né? Para deixar essas lives só para quem está ao vivo, só para quem está levantando cedo, para quem está pagando esse preço, para quem quer transformação, para quem realmente quer ser amigo de Jesus. Então como que a gente fica amigo de uma pessoa? Conversando todo dia com ela, né? Encontrando todo dia com ela, tendo esse relacionamento diário. Desde Adão, Deus sempre mostrou que Ele gostaria de ter um relacionamento diário com as pessoas, né? Deus falava lá que a viração do dia, né? Todo final de tarde, Deus descia a falar com Adão. Quando Moisés vai para o deserto, Deus traz o maná diário. Se a pessoa ia lá e pegava a porção do dia seguinte, ela criava bicho. Então Deus queria que eles tivessem um contato diário, né? Quando Jesus vem, Jesus fala a forma de orar de uma forma diária. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, para você buscar a Deus diariamente, você vai buscar o pão de hoje, né? Não é para você se preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia diz, no mesmo capítulo, Mateus 6, fala assim para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, né? Ontem nós estudamos sobre isso. Basta o seu dia, basta o mal do seu dia. Não precisa você se preocupar com o dia amanhã. Basta o que você tem para fazer hoje. Então busque o que você tem para fazer hoje. Faça aquilo que você tem de melhor hoje. Viva o agora, viva o presente. O passado a gente não muda, né? A gente pode usar ele como bagagem, como biblioteca, como ferramenta. O futuro, nós não precisamos ficar vivendo no futuro. Nós não conseguimos. Se a gente joga muito o nosso pensamento para o futuro, a gente fica ansioso e não consegue viver ansioso, né? Não consegue aproveitar o presente. Mas quando a gente foca no presente, no hoje, no agora, a gente fica produtivo, tá? Então, se você tiver pergunta, se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aí nos comentários, tá? Jeremias capítulo 1 diz assim: Palavras de Jeremias,
o filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses do útero eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Vamos ler até aqui, se der tempo a gente continua lendo. Olha que interessante o que Jeremias está falando aqui, o que Deus está falando para Jeremias. Então, no verso 1 ao 3, Jeremias era um instrumento por intermédio de quem Deus falou. Esse livro aqui é de Jeremias, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Então, foi a palavra divina que veio a Jeremias. Jeremias aqui ele está ouvindo, ele é um profeta, ele é um intermediário, ele é um instrumento do próprio Deus. Essa expressão aqui favorita do profeta Jeremias indicava que a palavra de Deus se apossou dele e exerceu profunda influência em sua vida. Aqui nós vamos vendo qual que é a descendência de Jeremias, a palavra de Jeremias, o filho de Ilquias. Ilquias era um sacerdote. Sabe o que Deus ministrou meu coração nessa palavra? De quem você é filho? O que seu pai sonhava que você fosse? O que seu pai sonhava que você fosse de profissão, na vida? Qual que era o sonho do seu pai? Aqui nessa cultura, na cultura judaica, Jeremias, o filho de Ilquias, dos sacerdotes, que estavam lá em Anote, na terra de Benjamim. Então o Jeremias está falando aqui, eu vim de uma linhagem sacerdotal, eu vim de uma linhagem de sacerdotes. Sabe como que eram os sacerdotes? Eles iam passando de pai para filho. Se você nasceu de um sacerdote, seus filhos seriam sacerdotes. Essa linhagem, ela ia se propagando, ela ia continuando. Ela continuava, essa linhagem continuava. Tá? Então, Jeremias estava na cabeça dele assim: meu pai é sacerdote, eu vou ser um sacerdote. Jeremias estava sendo instruído pelo seu pai a ser um sacerdote. O desejo do coração do seu pai era que ele fosse um sacerdote. E Ilquias já via Jeremias fazendo as coisas de um sacerdote. Ele mesmo como criança aqui, ele já estava sendo preparado, ele já estava sendo instruído para ser um sacerdote. A quem a palavra do Senhor veio, nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então aqui vem as revelações, elas começaram durante o reinado de Josias. Josias ele foi o rei de Judá lá no ano 640 a 609 antes de Cristo. Então mais de 600 anos antes de Cristo veio essa palavra, E ele continuou aqui o seu reinado. Veio também nos dias de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias. Então ela continuou em Jeoaquim. Jeoaquim teve o seu reinado de 609 a 597 e depois para Zedequias, Zedequias continuou. Então Jeremias aqui ele mencionou, uma breve lista de qual o tempo que foi o seu reinado. Ele estava mostrando aqui.
Só que no verso 4, ele chega e ele fala assim: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Jeremias, ele faz uma introdução, ele mostra: eu sou filho de Ilquias, sacerdote, né, da tribo de Benjamim. Nós estávamos lá em Anote, nós vivíamos no tempo, né, dos dias de Joaquim, nos dias do rei Josias, nos dias do rei Zedequias. Nós vivíamos ali, mas de repente uma voz vem e fala com Jeremias. De repente vem alguém e fala: Jeremias, antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. O que essa palavra conheci, ela quer dizer? O profeta aqui foi informado que Deus conheceu antes que ele fosse formado no ventre. Como que isso é possível? Aonde você foi formado? Aonde você foi formado? Aonde que você foi formado? Nós não fomos formados no ventre da nossa mãe. Nós não somos um ser triuno. Nós somos um ser triuno, nós somos espírito, alma e corpo, certo? Se nós somos espírito, alma e corpo, nós temos esses três atributos, nós somos esse ser triuno. Nós primeiro fomos formados no espírito. Nós fomos formados no espírito com Deus, em Deus. Deus nos criou toda a humanidade em espírito, dentro dele. Nós fomos formados em espírito, dentro de Deus. Então aqui esse conhecer, né? Essa forma que Deus está falando aqui, ó, que dentro do ventre, né, ele já conhecia. O Senhor já tinha um relacionamento pessoal com ele. Sabe quando nós fomos criados, quando Deus criou toda a humanidade? Lá em Gênesis nós vemos a criação. Então nós vemos que Deus criou todas as coisas, né? No quinto dia ele finaliza criando todos os animais. Todos os animais ele criou. No sexto dia ele criou os homens. Criou o homem e a mulher. Ele materializou ali Adão, ele formou o corpo de Adão. Mas e o espírito? Será que Deus já não estava criando todos os espíritos quando ele sopra o espírito? Será que ele não estava soprando aquilo que estava dentro dele? Será que eu e você, naquele momento que Deus estava soprando vida em Adão, nós já não estávamos dentro dele? Pare e pensa um pouquinho comigo. Nós fomos formados, nós somos conhecidos de Deus antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Então, antes de nós estarmos no ventre, nós estávamos em algum lugar. Essa palavra conheci no original, né, se a gente parte para o original aqui, essa palavra conheci, ela está relacionada a uma conversa, né? Deus possuía algo mais do que um mero conhecimento pessoal com Jeremias. Ele foi separado, né? Ele foi teve esse relacionamento. Ele teve aquele relacionamento com Jeremias. Ele conversava com Jeremias. Ele conhecia Jeremias de ter intimidade, de ter relacionamento. Não era um relacionamento simples, tipo, oi, tudo bem? Alguém de longe, alguém estranho. Deus está falando aqui que ele conhecia Jeremias. Jeremias, escuta aqui, meu filho. Você foi para a terra e você esqueceu da nossa conversa? Você esqueceu? Vou te lembrar. Você estava dentro de mim, eu soprei você, o teu espírito na terra. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Eu já tinha uma conversa contigo. Eu já falava com você.
Vamos para Salmo 139? Vamos pegar os livros dos Salmos, Provérbios. Salmo 139. Bom dia, Newton. Claro, Newton. Seja bem-vindo à Live com Jesus. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda. Salmo 139. Vamos ler só o verso 16? Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados. Quando que isso aconteceu? Quando nem ainda havia nenhum deles. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já escreveu um livro para nós. O teu livro, todos os meus membros foram escritos, tudo foi escrito ali. O conceito do livro do Senhor registra a existência de todos os seres humanos. Aqui reforça a soberania de Deus, reforça, sobre como Deus é, como Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então aqui, quando Deus está falando para Jeremias que antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. O que Jeremias estava pensando que ele era? Escreve aí. O que Jeremias pensava que ele era? Vamos ver se você está prestando atenção. Jeremias, ele estava pensando que ele era sacerdote. Filho de Ilquias, sacerdote. Deus vem e fala: Jeremias, você não é sacerdote, filho. Lembra da nossa conversa? Quando eu te conheci, eu falei para você que seria profeta. Confundiu tudo. Jeremias estava sendo preparado para ser sacerdote. E daí agora ele vai ser profeta. O que Jeremias ia pensar? O que Jeremias ia pensar? Jeremias ficou confuso. Como assim, Deus? Como que você me ordenou profeta às nações? Eu sou sacerdote, eu sou o filho de Ilquias, eu vou ser um sacerdote. Então Jeremias falou: Senhor Deus, observas, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Na cultura judaica, aqui eles precisavam ter uma certa idade para exercer essa função de profeta ou essa função de sacerdote. Então, quando Jeremias fala assim, eu sou uma criança, ele está se referindo a um menino, a uma criança, um jovem, alguém que ainda não tem maturidade para assumir esse cargo. Aí ele vem e fala assim, porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar, falarás. Lembra de Moisés? Lembra de segunda-feira? Lembra de segunda-feira como que estava? Nós falando de Moisés, o que Moisés falou quando Deus chamou ele? Deu desculpa, Será que você também está dando desculpa? Será que você também está dando desculpa? Será que você está com medo? Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, olha o que Deus falou. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe quando tem um desafio novo na sua vida? Sabe quando algo que você não esperava acontece? O que você faz quando o inesperado acontece?
Qual é a sua atitude? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua reação? Vou falar para você se o seu corpo está governando, se a sua alma ela está apenas reagindo, você está sendo apenas deixando a vida passar. Mas quando você ativa o seu espírito, quando você sabe quem você é, quando você tem esse relacionamento com Deus, quando Jesus chega e fala: meu amigo, eu fiz isso para você, esse é o propósito para você cumprir. Sabe o que Deus está falando para você? Talvez até hoje ou até ontem você pensava que você iria ser alguma coisa, uma profissão, algo que teu pai colocou na sua cabeça. Mas Deus está falando: eu tenho planos maiores para você. Eu tenho planos melhores para você. Aquilo que eu planejei para você, os pensamentos que eu tenho ao seu respeito são bem maiores do que os seus pensamentos. Você fez um planejamento até hoje, mas Deus está falando para você: eu tenho planos maiores para você. Talvez você conseguiu uma profissão, você conseguiu ser alguém que te deixou bem sucedido, te deixou num status, te deixou num lugar, numa posição confortável. Deus está falando: eu vou te tirar dessa zona de conforto, porque aí onde você está não é onde que você é para estar. Deus está falando: Jeremias, acorda, Jeremias, você não é para ser um sacerdote. Eu estou te chamando para ser profeta às nações. Quem sabe Jeremias estava pensando que só seria o sucessor ali do seu pai, só seria mais um sacerdote que ofereceria os sacrifícios, faria os rituais e estava tudo bem. Mas o que Deus fala: eu te chamei para fazer a diferença nessa nação. Você vai profetizar, você vai ser a minha boca, eu vou te honrar. Não tenha medo, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe aquele medo que você tem de ir, de fazer as coisas acontecer? Pensa assim: mas será, Deus? Eu sou o improvável. Eu sou aquela pessoa que é improvável, ninguém vai acreditar em mim. Talvez você está pensando assim: eu não passo de uma criança. Qual é a desculpa que você está dando para Deus? Nós vimos que nenhuma desculpa justifica Deus. Nós vimos isso, que nenhuma desculpa justifica para Deus, para você sair do seu propósito. Aí Deus vem e fala com Jeremias: então o Senhor estendeu a sua mão e tocou na boca de Jeremias. Ele tocou a minha boca e o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Deus tem colocado palavras na sua boca. E o que você tem feito? O que você tem feito com as palavras que Deus tem colocado na boca sua? Você tem se envergonhado? Você tem se calado? Você tem achado que é apenas algo da sua cabeça? Tem parado e pensado assim: será? Isso aqui deve ser coisa da minha cabeça. Agora você tem certeza que não é coisa da sua cabeça, porque eu estou falando com você. Eu estou falando para você que Deus chamou você. É você. Você que nunca estudou teologia, você que nunca estudou da Bíblia, você que de repente ia na igreja e só ficava no banco sentado, não vendo a hora de acabar, o culto, a missa, a reunião, sei lá onde você vai. Deus está falando para você: eu te chamei, eu te escolhi. É por isso que você está aqui. Não é por acaso que você levantou cedo e veio aqui para ouvir essa palavra. É porque os planos de Deus são maiores que os seus planos. Os projetos que Deus tem ao seu respeito são maiores. Talvez você estudou a sua vida inteira para ser uma profissão e Deus está falando: a sua profissão não vale nada. Você vale muito.
Você é o templo do Espírito Santo. Você, não é os seus diplomas, não é os seus troféus que valem alguma coisa, não são as coisas que você conquistou com a força do seu braço. Sabe o que Deus fala para Jeremias? Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia na força do seu braço e põe nela a sua confiança. Não confie na instabilidade das riquezas. Deus está falando contigo. Levanta. Levanta, vai e faz a diferença nessa geração. Eu estou colocando palavras na sua boca. Eu estou colocando palavras na sua boca. Abra a boca e profetiza. Você é uma profetisa do Senhor. Você é um profeta do Senhor. Você levantou às 5 da manhã para Deus falar contigo. Aonde você está, aonde você se perdeu. Não importa onde você se perdeu, eu estou aqui para te achar e te levar para o caminho. Eu conheço o caminho. E Ele está te chamando. Ele está te chamando para você ser profeta às nações, para você fazer a diferença. Sabe quando você achou que a profissão que você ia conquistar, aquele diploma, aquela faculdade, quando você terminasse, né? Quando você tivesse aquele status, né? Quando você chegasse lá, não vou falar nome de profissões, mas quando você chegou ao auge da sua profissão, as pessoas falavam assim: nossa, olha o fulano, olha a ciclana, é isso ou é aquilo. Você não é a sua profissão. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus está falando agora para você: eu te chamei para ser o meu embaixador, para ser a minha embaixatriz. Você representa Jesus Cristo aqui na terra. Você nunca mais vai falar no seu nome. Você vai falar no nome de Jesus Cristo. Foi para isso que Ele te chamou. O Espírito Santo está aí dentro de você e você tem sufocado Ele. Você é o templo do Espírito Santo. Você queira ou não, você é o templo do Espírito Santo. Há pessoas que estão ativando agora o Espírito Santo. Estão liberando dons através do Espírito Santo. Há pessoas que estão permitindo Deus liberar dons através dela. Exatamente, a Solange colocou aqui: você não tem uma profissão, você não é uma profissão, você é a imagem e a semelhança de Deus, você é a profetisa do Senhor, você é aquilo que Deus está falando para você agora aí no seu coração. Não se preocupa mais com aquilo que você vai falar, sabe? Você às vezes fica se preocupando assim: o que o fulano vai pensar se eu falar isso? O que vão dizer de mim? Sabe o que está falando? Que você está preocupado mais com a sua reputação, com aquilo que as pessoas vão pensar de você, com o que as pessoas vão falar de você, do que o que Deus está pensando de você. Quem sabe você fala assim: mas Deus não vai me expor, Deus não vai me levar ao ridículo, Deus não vai fazer eu passar vergonha. As pessoas sim, as pessoas me fazem passar vergonha. Será? Será que vale a pena você ficar escondida atrás de uma profissão, ficar escondido atrás de um medo, atrás de uma vergonha, por causa do que as pessoas vão dizer, por causa do que as pessoas vão pensar? Talvez aí no seu trabalho você se cala, você se fecha, você trabalha, não é reconhecido, mas você fica quieto porque você fala assim: se eu falar alguma coisa, o que as pessoas vão falar? O que elas vão pensar de mim? Eu não sou nada, eu não sou ninguém.
Deus está falando: levanta, varão, levanta, varoa. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Isso aqui não é para qualquer um, não é para qualquer um levantar cedo e vir aqui falar com o Deus vivo. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que ter constância. Vir aqui um dia é fácil, vir aqui falar um dia é fácil, vir aí escutar um dia é fácil, mas vir aqui ficar todos os dias não é para qualquer um. Deus está te chamando para fazer a diferença nessa nação. Para de olhar para o que os outros vão pensar. Para de ficar se rebaixando, falando: eu sou uma criança, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho teologia, eu não sei da Bíblia. Você está aqui para aprender, você está aqui para conhecer. E aquilo que você conhece, se você guarda para você, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando você age, quando você coloca em ação, quando você aprendeu uma coisa aqui, você vai lá e permite ser a boca de Deus. Não cale mais Deus. Sabe, tem pessoas perdendo tempo. Deus quer colocar elas em lugares tão altos e elas colocam um teto para elas. Tem pessoas que elas se contentam em chegar num determinado cargo e elas colocaram um limite ali. Elas colocaram esse limite. E quando elas chegam, vou improvisando aqui, tá, gente? Vou pegar aqui para... Vamos tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo essa tampinha? Tem pessoas que falam: Deus, o Senhor pode chegar até aqui, ó. Até aqui eu acredito que o Senhor tem capacidade, que o Senhor tem poder. Então, se eu chegar aqui nesse cargo, se eu for, né, o prefeito dessa cidade, se eu for o governador desse estado, se eu for o gerente dessa empresa, se eu for o diretor dessa empresa, se eu for isso, aí tá feito, tá bom. Aí você coloca Deus dentro de uma tampinha, né? E coloca um limite para ele, né? Essa tampinha, ó, buraquinho ali, ó, né? Ó, um buraquinho. Colocou essa tampinha aqui. Aí o que você faz? Deus, até que tá bom. Você se contenta, você se conforma com a forma do mundo. Quer dizer, o mundo fala: não, essa profissão tá boa, nossa, ó, teu salário, ó, a média aí, ó, quanto você tá ganhando. Aí Deus tem algo muito maior, algo que é infinito, ó, não tem fim, ó. Sumiu da câmera, né? Porque não acaba. O céu é o limite para Deus. E você tem colocado coisas aqui da terra como limite para Deus. Talvez você ouviu do seu pai que um concurso público te daria estabilidade. E você fica lutando para passar num concurso público. Sabe o que é a estabilidade? É o oposto da prosperidade. Você quer ser próspero ou você quer ter estabilidade? Responde aí para mim. Eu também já tive essa cultura, essa crença incutida na minha mente. Graças a Deus eu consegui ressignificar e entender o que Deus tinha para mim. Você tem essa cultura? Que concurso é bom? Que concurso vai te dar uma estabilidade? Vai te dar um salário bom? E daí você gasta toda a sua energia, todos os seus recursos atrás de conseguir um concurso? De repente chegar lá e falar assim: nossa, agora sim, agora... E daí de repente aquilo te dá um vazio,
não era aquilo. Você chegou lá, mas não era aquilo lá que você queria. Prosperidade não é riqueza, tá? Riqueza é você ter dinheiro. Riqueza é isso. Prosperidade é crescimento. Tudo que é natural cresce. Então, prosperidade é crescimento. É você estar crescendo todo dia, todo tempo. No conhecimento, você está tendo prosperidade. Você que está aqui todos os dias acordando cedo, você está tendo prosperidade. Você está tendo prosperidade. Porque você está crescendo no conhecimento. Se você tinha um carro lá atrás, às vezes você tinha uma bicicleta, daí você trocou a bicicleta e pegou uma moto, daí da moto você trocou num carro, daí do carro você trocou por um carro maior, melhor, você está tendo prosperidade. Se você tinha uma casa que você pagava aluguel, daí você passou por uma casa que você paga a parcela, daí da casa que você pagava a parcela você já quitou e você já está com uma casa melhor, você está tendo prosperidade. Prosperidade é crescimento. Sabe o nenezinho? Os nenezinhos nascem prósperos. Os pais que estragam a prosperidade. Eles nascem, eles vão crescendo, eles começam a gatinhar, eles começam a falar, eles começam a andar, né? Começam a andar primeiro, depois falar. Mas eles vão, né, crescendo, vão tendo prosperidade. Aí o que acontece com a prosperidade? Pensa numa semente, né? Pegou uma sementinha e você plantou. Se você deixar ela natural, a sementinha ela vai crescer e vai virar uma árvore, vai virar, né, algo lindo, maravilhoso. Mas se essa sementinha você vai lá e coloca um peso em cima dela, o que vai acontecer? Quando você coloca um peso em cima de uma semente, o que acontece? Coloca 1 quilo de feijão em cima de um grão de feijão. Coloca um pacotinho. Esse feijão vai nascer? Coloca uma laranja em cima de uma sementinha de laranja que você plantou. Ela vai nascer? Agora coloca uma laranja, coloca 1 quilo de feijão em cima de uma laranjeira. Vai fazer diferença para ela? Quando você cria raízes, quando você cria estrutura, quando você sabe quem você é, quando você já se formou, né? Quando Deus chega e fala para você, não importa o peso que coloque em cima de você, Deus vai fazer você crescer e criar estrutura a ponto de que nada que tentam colocar em cima de você vai sufocar você. Mas enquanto você ainda é uma sementinha, enquanto você está crescendo, as pessoas tentam te sufocar. Por isso que as crianças são traumatizadas, né, até os 8 anos. É quando os pais têm total domínio 100% do que os pais falam. Elas são uma esponjinha, elas vão absorvendo tudo ali. Elas absorvem tudo. Você absorveu tudo que seu pai colocou. E seu pai tinha medo lá atrás, há 40, 50 anos atrás, da instabilidade, de não saber o quanto que ia ganhar. E ele olhava para os concursados e falava, nossa, que esse cara lá nunca vão ganhar a conta. Olha como que eles ganham, e tem férias, e tem benefício, e tem isso, tem aquilo. A melhor coisa que tem é mamar na teta do governo. Eu vou fazer concurso. Aí você fica frustrado, porque você tenta e não consegue. Ou você já tentou, já conseguiu, já entrou, e daí você está lá, e daí não é bem aquilo. Você já se acostumou com aquela renda e você não vai. A melhor renda que tem é a renda variável, porque quanto mais você produz, você vai escalando. A renda escalonável, você tem que escalar. Então pensa se o teu negócio, né, é escalável, você está no lugar certo. Se ele não é escalável, se ele depende muito da sua mão de obra, pensa, ora a Deus para Ele te dar uma estratégia para você mudar, que você nunca vai sair daquele lugar se você não tomar uma decisão. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa fazer algo
diferente. Então faça hoje algo diferente. Faça a diferença na sua vida. Faça algo diferente para você ter resultados diferentes. Saiba quem você é. E olha o que Deus fala para Jeremias. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações. Não era sobre a nação, era sobre as nações. E sobre os reinos. Para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres e para plantares. Além disto, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, o que tu vês? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor: tu vistes bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Deus está falando que Ele tem pressa em te usar. Ele olha para os campos e Ele vê que os campos estão prontos para a colheita. Mas Ele precisa de você para ser esse instrumento para colher. Para colher. Há 2000 anos atrás, João escreveu: filhinhos, já é a última hora. Nós sabemos que já estamos no último minuto. Você vai esperar chegar a que ponto para deixar Deus te usar? A que ponto você vai deixar? A Fábio escreveu aqui, né, quem está no YouTube aqui ouvindo, que cada um usa a melhor tampa para o buraco do coração. A profissão, a comida, os vícios. Mas só Deus consegue preencher, consegue tampar esse vazio do coração. Né? O que você tem usado para tampar a sua ferida? O que você tem usado? Não sou disso, não preciso de números. Como eu falei aqui, Deus, nós ficamos vários dias aqui, só eu e Ele. E por vários anos eu fiquei só eu e Ele aqui, sem nenhuma câmera ligada. Mas nós estávamos aqui em 15, 17 pessoas, passou até mais aqui no YouTube também, as pessoas entrando. O que te impede de você compartilhar? De a hora que eu faço esse print e coloco lá no feed, de você ir lá e escrever um comentário convidando uma pessoa. O que tem te envergonhado? O que tem te impedido? Se nós estamos usando uma ferramenta do Instagram aqui e ele funciona dessa forma, funciona como? Cria relevância quando você fica com o seu dedinho no coração, quando você clica nesse avião e manda para outras pessoas. Quando eu posto uma foto lá, você vai lá nos comentários e comenta, vai lá no aviãozinho e compartilha, manda no direct, copia o link, manda no WhatsApp para tuas pessoas, para os teus grupos lá compartilhar. Comenta lá escrevendo @fulano de tal, que daí você está convidando aquela pessoa, vai vir e vai ver. Comenta lá e fala assim, ó, Deus falou isso comigo, Deus me tratou nessa área, Deus operou nessa área. Aí tem uma bandeirinha tipo de festa junina, bem no cantinho assim também, aí você clica e salva. Isso mostra para o Instagram que isso está sendo relevante. Se está fazendo sentido para você, se você está gostando, se Deus está falando contigo, se o Espírito Santo que está aqui está aí contigo também, seja um canal, seja esse canal de bênção. Vai lá e compartilha, vai lá e escreve. Não leva mais do que 5 minutos para você fazer tudo isso. Para você pegar, para você compartilhar, para você publicar nos seus stories. Mas talvez você tenha medo do que as outras pessoas vão pensar. Talvez você vai falar, as pessoas vão falar, você é louco, acordar 5 horas da manhã? Você é louco. Nós somos loucos, nós somos um bando de loucos, porque a Bíblia diz que nós somos. Nós somos os loucos desse mundo. Mas Deus fala que Ele escolheu os loucos para confundir aqueles que pensam que são sábios. Ele escolheu os loucos para confundir os sábios. Então você
que as pessoas ficam pensando que as pessoas acham que você é louco. Sim, você é um louco porque você é um escolhido de Jesus. Você está aqui para fazer a diferença. Então, se tem feito a diferença na sua vida, compartilha lá. Vamos fazer o print? Pô, quando eu estou sozinho eu consigo tirar o print aqui, ó. Vamos lá, eu vou publicar, tá? Vamos marcar as pessoas que você ama, vamos compartilhar com essas pessoas, vamos falar com elas e vamos mostrar, né, o que essas pessoas estão fazendo, qual que é a diferença, né, o que elas estão fazendo, né? Hoje nós estamos aqui recebendo algumas pessoas, né? Sejam bem-vindas, venham sempre, tá? Jane entrou aqui por último. Jane, amanhã acorda mais cedo, Jane vem, tá? Aqui os amigos da Priscila também, né? A tia, a Márcia, né? O tio dela também, né? A Beatriz está aqui, né? Beatriz está vindo sempre, né? Então o Nilton entrou aqui, né? Claro, o Nilton. Então, tio Nilton da Priscila, vai lá, se isso foi relevante para você, vai lá no feed, comenta, escreve lá, marca seus amigos, marca aqueles que vêm no teu coração. O Espírito Santo vai falar assim, ó, chama fulano, às vezes você não estava nem lembrando, mas chama fulano. Às vezes aquela pessoa está em depressão, está com ansiedade, está com conflito, está pensando em se separar, em se divorciar, chama elas. Vem hoje à noite também, às 19h59, nós vamos estar na live, a minha esposa e eu. A Fábio está aqui nos bastidores, mas ela está aqui presente comigo. Então, que você possa ser esse canal de Deus, tá bom? Eu espero você amanhã, às 5 horas da manhã. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, lá na minha bio, tem um link do WhatsApp, Clube Amigos de Jesus. Clica nesse link e cai para dentro do grupo, tá? Lá eu posto os textos que nós compartilhamos. Vamos começar a colocar lá um pouquinho mais de material para você estudar, para você ter esse tempo disponível. Ó, a princesa chegando aqui, ó. Bom dia. Tava nos bastidores. Bora treinar, povo. Vamos fazer o print aqui, ó. Beleza, pessoal? Até amanhã às 5 horas e hoje à noite às 19h59. Um abraço, tchau, tchau.